Oi, gente! Nesse vídeo eu vou fazer o replante dessa Phalaenopsis aqui nesse vasinho que eu achei perfeito para cultivar orquídeas. Olha aqui, ele é todo furadinho, então ele vai deixar as raízes dela bem ventiladas. E olha aqui essa Phalaenopsis, que linda! Ela também tem o vegetal manchadinho, não sei se está dando para ver direito aí no vídeo. Veio com essas folhas um pouco murchas, porque eu comprei ela na internet. Ela passou aí 7 dias viajando dentro de uma caixa, então ela deu uma desidratada. E ela ainda estava florida, ela veio com 2 hastes. Eu cortei as hastes porque as flores tinham murchado. Essa desidratação aqui é só porque ela ficou muitos dias sem rega. Mas assim que eu fizer o plantio dela em um novo substrato, ela vai firmar essas folhinhas novamente. Ela está bem bonita de raízes, então ela não tem nenhuma outra causa para ter desidratado a não ser a falta de rega. Depois que eu tirei ela da caixa e dei uma molhada nas raízes, ela até já deu uma firmada. Ela também veio com aquela buchinha aqui no meio das raízes. Eu vou tirar essa buchinha porque eu tenho a mão pesada na rega. Quem não rega muito pode manter essa buchinha, mas eu não gosto de deixar não. Então isso aqui é opcional. Eu já vou começar a retirar ela aqui e eu vou plantar essa orquídea aqui com o substrato que eu costumo usar sempre aqui no meu cultivo, que é o caco de telha, a pedra brita, o isopor, e vou colocar um pouquinho de musgo esfagno por cima para ajudar na umidade. Então eu estou tirando aqui toda a buchinha e depois eu já vou plantar ela direto. Ela tem aqui um pouquinho de chip de coco no meio das raízes, tem também casca de pinos grudadas na raiz, mas isso aqui eu não vou tirar não, eu vou deixar. Olha, tirei toda a buchinha, ficou somente aqui as raízes nuas. Agora bora fazer o replante dessa menina. Eu quero começar prendendo essa Phalaenopsis aqui nesse vaso. Vou usar esses próprios furos que ele tem para prender ela. Então, eu vou posicionar ela aqui, bem na parte de trás aqui do vaso. Mas eu acho que se eu prender ela aqui antes de colocar o substrato, ela vai ficar funda. Então, eu vou tirar ela e vou colocar um pouco de isopor aqui no fundo desse vaso para deixar essa planta um pouco mais alta. Vou pegar mais isopor aqui. Esse isopor é aquele que vem embalando eletrodoméstico. Aí eu quebro ele em pedaços menores e guardo para usar nos meus replantes. Vou colocar aqui junto com o restante do substrato uma boa quantidade de isopor. E agora eu vou fazer o forro aqui do fundo desse vaso somente com o isopor. Vou por aqui até ela ficar numa altura onde eu consiga prender sem ela ficar muito afundada no vaso. Vou posicionar ela aqui novamente. E olha aqui, ficou bem melhor, ela ficou mais alta aqui no vaso, do jeito que eu quero. Agora, para prender essa Phalaenopsis aqui nesse vaso, eu vou usar a abraçadeira de nylon e eu vou passar essa abraçadeira pelos próprios furos aqui desse vasinho. Vou passar uma parte dela aqui desse lado. Vou passar ela aqui por cima das raízes da orquídea, com bastante cuidado para não esmagar aí o caulezinho da Phalaenopsis. Eu quero prender ela somente pelas raízes, não pelo caule. E depois de atravessar essa abraçadeira por cima das raízes, vou passar ela aqui pelo outro furo do vasinho e vou prender essa abraçadeira aqui na parte de trás. É como se eu estivesse fazendo um replante no tronco, mas no caso eu estou prendendo a orquídea aqui na borda do vaso. Agora que eu passei a abraçadeira, eu vou passar a pontinha aqui no furo e travar essa abraçadeira. Vou apertar aqui para a Phalaenopsis ficar bem firme aqui no vasinho. E pronto, ela já está presa aqui no vaso. Agora que a Phalaenopsis já está fixa, eu vou colocar um pouquinho de substrato aqui por cima das raízes. Eu estou colocando argila expandida, vou colocar também caco de telha. Esse caco de telha aqui tá meio grande, ele não vai caber, deixa eu pegar o menor. E aí eu vou alternando, não tem muita regra. Eu vou pegando aqui o substrato e vou encaixando esse substrato aqui entre as raízes. Aqui no meu cultivo eu gosto de usar esses substratos mais inertes, mas você pode usar o substrato da sua preferência. Só não exagere muito na quantidade
e coloque substrato somente por cima das raízes da orquídea. Evite ficar enterrando muito o caule, muito as folhas dela com substrato, porque se ficar umidade nesse caule entre uma folha e outra, pode causar aí o apodrecimento da sua planta. Então, deixe ela mais alta e coloque substrato ali só em cima das raízes mesmo. Vou colocar aqui mais uns pedacinhos de isopor. O bom do isopor é que ele é um material leve, então esse replante aqui vai ficar bem leve e também ele ajuda aí na drenagem do substrato. Já coloquei uma boa quantidade de substrato aqui nessa Phalaenopsis e agora eu estou pensando em passar outra abraçadeira para prender essa parte de trás aqui dessa planta, porque ficou leve o substrato, então eu quero prender ela bem. Vou passar a abraçadeira aqui pelo furo do vasinho, da mesma forma que eu passei a primeira abraçadeira. Vou atravessar ela por cima das raízes e passar no furo do vaso aqui do outro lado. Aí ela vai fixar essa orquídea aqui no vaso pela parte de trás das raízes. Já passei aqui a abraçadeira. Agora eu vou prender aqui uma pontinha na outra para firmar a planta. Deixa eu mostrar aqui como que ficou essa abraçadeira. Ela está passando somente por cima das raízes na parte de trás dessa orquídea. Deixa eu puxar aqui e apertar. Tem que tomar cuidado para não esmagar as raízes da Phalaenopsis. E eu sempre gosto de conferir se eu não estou apertando aqui o caulezinho da planta. Agora, com certeza, essa Phalaenopsis está bem fixa aqui nesse vaso. Olha aí como tá ficando esse replante. Olha aqui na parte de trás, coloquei ela bem encostadinha aqui na borda do vaso, porque a tendência é que ela vá crescendo um pouco para frente. Ela vai ficar um pouco tombadinha, onde eu vou colocar ela dependurada. Agora eu vou continuar completando aqui os espaços com substrato. Vou colocar mais um pouquinho de substrato aqui entre as raízes. E para finalizar aqui esse replante, eu quero colocar um pouquinho de pedra brita. Vou pegar aqui a pedra brita e eu vou colocar essa pedra brita só aqui por cima, para dar um pouco de peso aqui no vaso, já que os outros componentes que eu usei são leves. Eu até usei um pouquinho de caco de telha, mas o isopor e a argila expandida são bem levinhos. Então, a pedra brita vai ajudar a assentar esses substratos mais leves. Aí eu vou colocando aqui por cima do substrato aleatoriamente. Não vou exagerar muito na quantidade também, porque eu já coloquei bastante substrato. Então já tá boa essa quantidade. Olha aqui como tá ficando lindo esse replante. Agora eu vou pegar aqui o musgo esfagno. Esse musgo esfagno aqui está misturado com palha de arroz carbonizada. E ele está molhado. Eu gosto de usar o musgo esfagno molhado porque ele é mais fácil de manusear. Vou apertar aqui para tirar o excesso de água. E eu vou usar uma pequena quantidade aqui por cima do substrato, na bordinha do vaso. Ele vai ajudar aí a segurar um pouquinho de umidade para essa Phalaenopsis, porque ela está precisando aí de umidade. Ela está até com as folhinhas um pouco murchas. Então, esse musgo esfagno agora nesse início vai ser um bom aliado aí para a reidratação dessa planta e também para ela emitir aí novas raízes. Ela precisa de umidade para emitir raizinhas novas. Vou colocar mais um pouquinho aqui, bem na bordinha do vaso. Tem que tomar cuidado com o musgo esfagno, não pode colocar em cima ali do caulezinho, muito perto das folhas, porque senão vai ficar muita umidade ali nessa região e pode acabar causando fungos, apodrecimento na planta. Agora eu vou pegar aqui um pedaço de isopor e vou colocar aqui por baixo dela, porque ela ficou mais tombada do que eu queria. Aí eu vou colocar esse pedaço aqui só para calçar ela mesmo, aqui entre as raízes, só para dar uma levantadinha na planta. E tá pronto aqui esse replante. Olha aí como que ficou essa Phalaenopsis nesse vaso todo furadinho. Eu acho que ela vai se desenvolver super bem. Tá prontinho aqui o replante. Ficou uma graça essa Phalaenopsis aqui nesse vasinho todo furadinho. Olha lá como eu coloquei o musgo esfagno. Coloquei só aqui na bordinha do vaso. Coloquei esse isopor aqui só para dar uma levantadinha aqui no vegetal, para ele não ficar tão tombado em cima do substrato.
Agora eu vou dependurar essa Phalaenopsis aqui lá no cantinho onde eu cultivo as Phalaenopsis no tronquinho. Lá eu rego bastante as plantas, costumo regar dia sim, dia não. Mas eu vou ver qual vai ser a necessidade dessa planta aqui nesse vasinho. Acho que no início agora ela vai demandar mais rega, mas com o passar do tempo, à medida que ela for enraizando, ela não vai precisar de tanta rega assim, já que aqui tem substrato. Esse substrato aqui é um substrato inerte, mas com o passar do tempo, o caco de telha, a argila expandida acabam retendo mais água. Então, rega é muita observação. A gente tem que observar a planta antes de fazer a rega. Observe aí as raízes da sua orquídea, observe também o substrato. Se tiver umidade, você não rega. Se tiver tudo sequinho, você pode regar. Em relação à adubação, vou usar as mesmas adubações que eu já uso aqui nas minhas Phalaenopsis, que vai ser o adubo B e G uma vez na semana. Eu aplico em todas elas, vou aplicar nessa daqui também. E vou usar o adubo Himitsu, mas eu devo colocar só lá no finalzinho do inverno. No período do inverno, elas desenvolvem mais devagar, então não tem necessidade de tanta adubação. Na primavera, verão, com o clima mais quente, elas costumam emitir mais folhas, mais raízes, aí é bom a gente dar aquela caprichada na adubação. Mas Phalaenopsis eu não deixo de adubar em época nenhuma. O adubo foliar eu vou continuar usando. Só o adubo orgânico que eu não vou colocar por enquanto. Até porque eu também não tenho ele aqui. Aí quando eu for comprar para as Cattleyas, eu já compro para as Phalaenopsis também. Então esse é o vídeo de hoje. Me conta aí nos comentários o que você achou desse replante, desse vasinho. E qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E compartilhe esse vídeo com alguém que também possa gostar desse conteúdo. Vou deixar aqui na tela final uma playlist aqui do canal com vários vídeos repletos de dicas de cultivo sobre a orquídea Phalaenopsis. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!